Convido agora ao presidente do Sindicato dos Ferroviários, Francisco Aparecido Felício, popular França, para discorrer sobre o assunto. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o presidente da Câmara Municipal de Louveira, o Estanilau, e ao cumprimentá-lo, eu cumprimento todos os vereadores que compõem a mesa. Quero cumprimentar o deputado estadual Pedro Bigardi, e ao fazê-lo, eu cumprimento todos os deputados ou os seus representantes. Quero cumprimentar o prefeito Marcos, da cidade de Valinhos, e ao cumprimentá-lo, o faço também em relação aos demais prefeitos ou seus representados. Senhoras e senhores, lamentavelmente, o transporte ferroviário no Brasil, e particularmente no estado de São Paulo, não recebeu, ao longo das últimas décadas, o tratamento que merecia e que merece. Para falarmos rapidamente a respeito desse tratamento, nós olhamos lá para a década de 60 e posso dizer que, desde aquela época, a ferrovia no Brasil vem sendo tratada de uma forma discriminada. Vocês talvez não conheçam, não saibam, mas a ferrovia, nesses 50 anos, ela sobreviveu apenas com o custeio e ainda assim insuficiente para a sua manutenção. Não recebeu investimentos e foi condenada à privatização. Eu digo condenada até porque, ao privatizar as ferrovias no Brasil, Brasil que tinha 38 mil quilômetros de ferrovia, hoje tem 28 e utilizável 23. Ao ser encaminhada para a privatização, a ferrovia ela recebeu um tratamento totalmente diferente do que recebeu a rodovia. As rodovias do estado de São Paulo, por exemplo, elas receberam, em sua maioria, todos os investimentos necessários e, posteriormente, ela foi entregue à iniciativa privada, que, logo em seguida, foi buscar dinheiro público através do BNDES, implantou-se as praças de pedágios e nós pagamos, e pagamos caro, para ter a rodovia que nós temos. Evidente que está muito melhor. Evidente que isso trouxe segurança, trouxe benefício a todos os usuários. Mas a que preço? A ferrovia, por outro lado, não. Ela foi sucateada. Ela foi, aos poucos, sendo deteriorada. Para que vocês possam ter uma ideia, a primeira avaliação que se fez da FEPASA apurou-se um valor de 11 bilhões. Ao final, a FEPASA foi privatizada por 2 bilhões e 100. Também o sistema adotado para a privatização, o sistema de concessão, ele acabou não privilegiando em nada o transporte de passageiros. Muito pelo contrário. O edital de concessão previu o seguinte, que o consórcio que assumisse a ferrovia deveria manter, por no máximo 12 meses, os trens de passageiros existentes. Antes disso, o que foi feito? Os trens de passageiros deixaram de circular, deixaram de receber a manutenção, os banheiros não eram limpos, e foi se vendendo para a população
a ideia da necessidade de privatizar e, sobretudo, de a população não querer mais utilizar o trem pela falta de higiene, pela falta da segurança, entre outras coisas. E, com isso, nós perdemos os trens de passageiros. Nós chegamos a ter 16 trens pares, que eram os trens que vinham de São Paulo para o interior, e 16 ímpares, que faziam o sentido contrário. Então, 32 trens diários que circulavam nas várias ferrovias do Estado, depois unificadas aí na FEPASA, nós perdemos isso. E, ao privatizar, o governo fez a privatização do transporte ferroviário de carga. E ficou com a incumbência, isso consta, inclusive, no Plano Nacional de Desestatização, do governo fazer a privatização também do transporte de passageiros, o que até hoje não aconteceu. Nem mesmo o transporte de cargas, ele ficou de uma maneira que pudesse trazer um benefício direto à população. Isso porque, da maneira como foi feito, as várias concessões que nós temos hoje, elas são ferrovias quase que privadas. Algumas existem apenas para atender aos seus investidores, porque são donos da ferrovia, são investidores e, evidentemente, transportam quase que exclusivamente a sua carga. A MRS, nós ontem estivemos participando de uma audiência lá na Assembleia Legislativa, coordenada pelo deputado Pedro Bigardi, e o Gilson Pecchiori nos trouxe mais um dado, dizendo que a MRS desativou um ponto seco que ela mantinha aqui na cidade de Jundiaí, e que movimentava cerca de 1.500 containers mês, o que significa que, com a desativação, nós estamos botando mais 1.500 caminhões trafegando. E, evidentemente, ela deixou de operar esse ponto seco por uma razão muito simples. Com certeza não é pela inviabilidade do negócio, mas muito mais pelo interesse particular que a empresa tem. Essa é uma empresa que transporta quase que 90% da sua carga é de minério. E entre os donos da MRS está a CSN, está uma outra mineradora aqui em Minas. Enfim, deixa de atender parcela da população, que certamente se beneficiaria com esse transporte, com esses contêineres, e acaba privilegiando o transporte daquilo que interessa à MRS. E nós não podemos esquecer que o transporte ferroviário, que essa concessão é uma concessão do serviço público do transporte ferroviário de cargas. Nós não conseguimos, a exemplo do que antes ocorria, nem nós, pobres mortais, e nem as empresas interessadas no transporte ferroviário, não conseguem contratar esse transporte. As empresas dizem que não têm condições de atender a demanda. Nesse trecho, particularmente nesse trecho de Jundiaí a Campinas, onde nós lançamos essa campanha, lançamos essa luta, nos lançamos nessa luta e contamos com a participação, com a presença, com o engajamento de todos vocês, principalmente as autoridades, principalmente e mais, especificamente o Poder Executivo. Aproveitar esse momento que o Poder Legislativo está abraçando conosco e participar ativamente disso. Por quê? É um trecho que a ferrovia, a ALL, que é a concessionária que detém o direito de concessão nesse trecho, ela sequer usa o trecho Jundiaí a Campinas. É um trecho que está dotado
de uma via dupla. E a via que está sendo utilizada por seção da LL a MRS. Nós lançamos essa campanha com esse objetivo porque, nesse aspecto, nós estamos vendo a questão econômica. O investimento a ser feito seria muito menor do que em outros, em função, evidentemente, da própria logística, do próprio controle de tráfego, com certeza, os obstáculos que vão surgir, porque toda a ferrovia está concedida a essas concessionárias e é delas o direito de exploração. O governo, hoje, teria que negociar com essas empresas para possibilitar, inclusive, a retomada do trem de passageiros para atender essa região, que, considerando a cidade de Campinas, mais Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí, que Jundiaí ele chega, a CPTM chega até Jundiaí, nós estamos falando aí de uma região que vai atender mais de 1.300.000, 1.400.000, excluindo o aglomerado urbano de Jundiaí, que acaba sendo atendido parcialmente. Então, é significativo, nós precisamos desse trem. Primeiro, pela economia, pela segurança, pela redução desse gargalo que se tornou aí as duas rodovias que nós temos, a Anhanguera e a Bandeirantes. E as próprias cidades, a dificuldade que nós temos de movimentação dentro da cidade, principalmente nos horários de pico, em função das pessoas estarem se deslocando, retornando para suas residências. E tudo isso porque nós não temos um transporte público de qualidade que pode ser conseguido através da CPTM. Lembrando que a CPTM é Companhia Paulista de trens metropolitanos. Não é paulistana, então não vai ficar restrita à cidade de São Paulo. Já não está. Há projetos em andamento no Estado para estender até Sorocaba, para estender até a Baixada Santista, e como foi lembrado aqui, também um trem expresso ligando Jundiaí a São Paulo. Então, nós precisamos desse trem, um trem que não vai se confundir em nada, não vai conflitar em nada com o trem de alta velocidade, que é uma das desculpas que a gente ouve, que primeiro precisa definir o que vai acontecer com o TAV, que ligará Campinas ao Rio de Janeiro, passando por São Paulo, passará por aqui, mas não vai estar atendendo a população com esse objetivo, com o objetivo social, porque a CPTM, você usa a CPTM de Jundiaí a São Paulo e custa R$ 2,90. Então, o trem expresso em Jundiaí também terá um outro custo, vai estar atendendo uma outra faixa da população, mas não atende a classe trabalhadora, aquele que precisa se deslocar diariamente, seja para estudar, seja para compra, seja para trabalho, nas várias cidades que nós temos aí entre Campinas e São Paulo. Então, o Sindicato da Paulista, ao lançar essa campanha, contou de pronto com a adesão das câmaras municipais de Valinhos, de Vinhedo, de Louveira, de Jundiaí. Contamos com a valiosa participação do deputado Pedro Bigatti, que coordena já a frente parlamentar de logística, que é uma frente apartidária, né, e que discute, que está pensando no futuro e, de uma maneira geral, evidentemente, na movimentação de carga, mas também na movimentação de passageiros. E queremos, acima de tudo, contar com o empenho de todas as câmaras, de todas as prefeituras, de todas as cidades e de todos os munícipes, para que a gente possa demonstrar o interesse, a vontade, a necessidade de termos esse transporte, que é um direito de todo cidadão. Eu não vou me alongar mais, porque nós temos muita gente aqui para estar falando, e
estaremos aqui à disposição para depois estar conversando com vocês. Muito obrigado. Gostaríamos de convidar também para compor a mesa o diretor do CIESP de Jundiaí, Mauritius Reiski. E agradecer a presença também de Dário Prado, vice-presidente da Rádio Novo Tempo, da Associação Comunitária de Louveira, e também Rogério Alves dos Santos, representando o deputado estadual Gerson Bittencourt.